Capítulo 38. Nua olhou para os rostos prostrados que se prostravam diante dela. Pecadores, vocês são pecadores, mas não se preocupem, seus pecados serão purificados com o tempo. Eu lhes digo que falo pela vontade de um Deus, e ninguém, além de seus servos diretos, é criado com um propósito. Suas vidas não eram inevitáveis, vocês cometeram erros, sim, vocês tiveram infortúnios, sim, mas isso não precisava acontecer. Ela bateu a mão direita na esquerda e estremeceu ao se lembrar. Não faça mais isso, e olhou para frente e para trás. Se as estrelas decretam tudo, então por que fazer qualquer coisa? Por que lutar? Bracer foi criado para contrabandear e você para detê-lo. Uma vez que você decidiu que tudo o que acontece é porque o resultado era intencional, você desistiu da capacidade de escolher fazer qualquer coisa, isso o tornou fraco, suas ações inúteis. Se não estivéssemos enfrentando pessoas com as mesmas crenças fracas que vocês, eu temeria a derrota mesmo com Lady Solution ao meu lado. Não é de se admirar que seu povo não se importe em tributar vidas para manter os homens-fera à distância. Nua se enfureceu e trovejou contra eles enquanto tentava imaginar como teria vivido se fosse assim que seu povo pensava. Fraqueza, fraqueza, fraqueza e pecado. É por isso que o mal é o único bem, porque o bem é apenas passivo, enquanto o mal é sempre ativo. Ela praguejou repetidamente em voz baixa enquanto esses pensamentos lhe passavam pela cabeça, até que algo mais lhe ocorreu. Mais uma pergunta, Nua perguntou intensamente. Olhos nervosos a encaravam. Sob a sua lei, como as diferentes religiões são tratadas? Perguntou Nua, inclinando-se para a frente como se quisesse captar a resposta mais rapidamente com suas orelhas ansiosas. A mulher élfica falou: Senhora, eu acho que nenhum de nós entendeu a pergunta. Nua sentiu um arrepio na espinha ao reconhecer a opção: posso fazer isso? Devo? Se estou salvando a vida deles removendo a crença de que tudo está decidido por eles, removendo a crença em si, por eles, será que esse paradoxo pode ser justificado? Eles parecem não ter lei sobre isso e, com exceção da Solution, estou sozinha aqui, talvez um acordo seja a melhor opção. Ela concluiu em questão de instantes e formulou um plano o mais rápido que pôde. A partir desta noite, vocês dobrarão os joelhos diante do meu Deus, em louvor comigo, vocês ouvirão minhas histórias sobre sua grandeza e aprenderão os caminhos da minha fé. Não os forçarei a abandonar a sua, mas se suas estrelas discordarem da minha decisão. Nua tocou sua lâmina suavemente, que venham conversar comigo. Solution tremia ao lado dela, e Nua não pôde deixar de notar: Sargento Vargas, leve-os para uma corrida de 20 tiros de arco pela estrada e volte. Vejo você em cerca de 3 horas. Nua deu a ordem com menos latido do que sentia, mas seus olhares de soslaio para Solution, que tremia, a mantiveram desequilibrada. Como quiser. Capitã Ivenor, ele disse e se levantou, chamando os outros 25 à ordem e os levando para a estrada, onde começaram uma corrida constante para longe do acampamento. Depois de ficarem a sós, Nua encarou Solution de frente. Você está bem? Lady Solution, está chateada? Nua se esforçou para processar o tremor, mas não conseguiu. Nunca vi nada parecido com isso vindo dela. Ela está prestes a chorar. Por que ela faria isso mesmo se fosse capaz? Nua se perguntava enquanto vasculhava todas as memórias que se estendiam por mais de 14 anos, sem encontrar nada. Até que Solution arqueou as costas, jogou a cabeça para trás, segurou a barriga e riu mais alto do que Nua jamais a ouvirá rir. Nua ergueu a sobrancelha esquerda. Professora? Perguntou ela timidamente, sem saber se deveria se aproximar ou não. Minha aluna, você sabe o que fez? Solution tinha um sorriso alegre e desumano, ocupando mais espaço em seu rosto do que Nua jamais vira, subindo quase até os olhos antes de se curvar para dentro. Ah, não, professora, eu não. Nua coçou a cabeça quando Solution colocou as mãos com força suficiente nos ombros de Nua para cravar suas botas alguns centímetros na terra macia. Solution atraiu Nua para perto de si, perto o suficiente para que o hálito gélido de Nua acariciasse seus próprios lábios e bochechas com seu doce mistério mortal. Seus braços se cruzaram em volta de sua aluna, e os dedos poderosos cravaram-se nas costas que Nua desprezava por sua feiura, pressionada com força no abraço. Nua se entregou a ele e olhou ligeiramente para o azul que admirava. Minha aluna, você não está ganhando almas com isso,
você está tomando, roubando suas almas de seus deuses. Estrelas ou qualquer coisa estúpida em que elas acreditem, você está distorcendo suas almas para atender aos seus caprichos e servir ao nosso Divino Senhor, para obrigá-las a adorar como você adora, ouvir seus louvores, você as desviará de quem elas são e do que acreditam, e eu estou impressionada com a total crueldade que você demonstra ao fazer isso. Noa não se irritou, sua resposta foi banal, se tanto, enquanto levava as mãos às bochechas da professora, sussurrando quase amorosamente: Professora, é assim que deve ser, com essas crenças deles, eles nem sequer têm o que querem ser, eles são a epítome do que você disse que despreza, os sem propósito, os perdidos, os fracos, não posso desviar as almas de suas vontades. Se elas não têm vontade própria, se desejam ser nada além de objetos do destino, meros peões, marionetes. Noa se ergueu na ponta dos pés e sua mão esquerda da morte acariciou a parte de trás dos cachos dourados de Solution, e sussurrou com seu hálito gélido: Então eu serei o destino, eu serei a mestra do jogo, eu puxarei os cordões deles, até que eles mesmos os cortem, acabem com o jogo e escolham se declarar algo mais do que os animais que eu comprei. Diga-me, professora. Noa sussurrou sombriamente: Você quer me deixar outra cicatriz? Sinto suas unhas cravando-se, e sei que você as moldou para fazer exatamente isso. Você quer machucar sua aluna? Ou posso oferecer algo mais a você que entregou a própria morte em minha mão esquerda? Solution traçou o contorno das mãos até o centro das costas de Noa e cravou as unhas com força suficiente para fazer sangrar. Sim, sim, há algo que eu quero fazer, e sim, vai te machucar tremendamente, a dor será maior do que a perda da sua mão, e eu vou levar o meu tempo, mas quando eu terminar, minha aluna, você nunca mais se verá como se viu ontem. O hálito frio e mortal de Noa foi brevemente irregular, mas intenso com a sensação de escavação. Se você quer marcar este corpo, deixar cicatrizes nele. O que é mais uma cicatriz entre as muitas que já existem? Disse Noa com os dentes cerrados: Cicatrizes me definiram. Dar uma cicatriz a você, que me ensinou e me ajudou a me fortalecer, seria a única pela qual eu me ofereci. Então, tudo bem, eu a ofereço a você, faça o que lhe agrada, professora, seja o que for, eu suportarei e viverei com as consequências. Como se quisesse provar a Solution a verdade nua e crua de suas palavras, ou talvez para prová-las a si mesma, foi Noa cuja mão esquerda veio segurar a de sua mestra e puxá-la para a tenda de comando, foi Noa quem se despiu, pegou a bainha de couro de sua faca e a colocou entre os dentes para morder contra a dor que sabia que viria. E quando Solution ordenou à elfa Noa que se deitasse de bruços, Noa obedeceu sem reclamar. Solution não havia exagerado em nada, e era uma prova das artes marciais de Noa, de sua força e de sua tolerância à dor que, apesar de todos os gritos de dor que se seguiram, ela nunca implorasse para que sua professora parasse. Quando ela terminou, Solution deitou-se sobre sua aluna, com os seios pressionando sua pupila ainda trêmula, e sussurrou: Quando você vir o que eu fiz, você nunca mais olhará para trás e se chamará feia, minha Noa. Apesar da agonia em que ainda estava, e sem saber exatamente o que sua professora queria dizer, ela sentiu uma onda de felicidade que fez um sorriso se formar em seu rosto, mesmo enquanto ela perdia a consciência. Na manhã seguinte, quando saíram da tenda, encontraram olhares gravemente preocupados e sussurros de consternação, alívio e incerteza. Não pergunte, é problema só da sua senhora, disse Noa calmamente, e então se espreguiçou com um gemido de satisfação. Sem mais nada a dizer, embora não sem um olhar de soslaio, a pequena tropa se lançou ao treinamento sob o olhar atento de Noa, espadas, posições, arco e flecha. Repito, ela começou a treiná-los no método de controle de combate de sua fé, com pegadas e arremessos, e entre todos eles, Vargas provou ser um talento nato, tão natural nisso que Noa se aproximou dele pessoalmente. Você era um soldado em Comestra e mencionou ter sido encontrado em um campo de batalha anos antes, não se lembra de nada sobre seu treinamento? Ela estava com as mãos atrás das costas enquanto olhava de cima a baixo, enquanto sua parceira de treino se debateu no chão, sem fôlego. Ele balançou a cabeça. Infelizmente não, senhora, a pessoa que me curou não conhecia meu uniforme, mas era preto, como o dos invasores, então eu sempre presumi que tinha sido um dos que vinham do norte, mas, sem saber o que aconteceu,
e apenas com meu nome e uma etiqueta? Bem, eu simplesmente fui com eles. Bem, vou ser franca com você, escravo, você está se saindo excepcionalmente bem. Estou bastante surpresa que tenha sido capturado vivo, Noah falou com sinceridade, mas deu ênfase especial à última palavra, escondendo seus verdadeiros pensamentos, se ao menos você se livrasse dessa rendição tola às estrelas. Ela amaldiçoou as luzes no céu que sempre amou, lançando brevemente o olhar para o céu azul acima, como se as desafiasse a falar contra ela, mas Vargas não viu nada disso enquanto se curvava diante dela. Eu estava em desvantagem numérica de 20 para 1, e também estou surpreso por ter sobrevivido. A questão é, Capitã Ivenor, senhora, conforme a situação avançava, eu me sentia diferente, como se meu corpo estivesse voltando ao que era antes, talvez, quando eu era um soldado, eu fosse um bom soldado, ele deu de ombros, desdenhosamente. Bem, Sargento Vargas, se sobreviver comigo tempo suficiente, terá muitas chances de se lembrar dessa sensação e, quando isso acontecer, espero que esteja pronto para o que vier depois, porque, se eu estiver certa, você poderá se surpreender positivamente com as possibilidades que se abrirão para você. Noah deu um sorriso enigmático e se virou para ir embora. Continue seu treinamento. Bracer terá que ir devagar e evitar as estradas, então temos um tempo antes que ele chegue, mas isso não é motivo. Para relaxar, ela acrescentou enquanto se aproximava para verificar a próxima dupla. Uniforme preto, hein? Parece que ele pode ter sido um dos soldados dos Salvadores Sombrios durante o avanço para o sul. Isso explicaria por que os moradores locais que vasculhavam o campo de batalha não o reconheceram. Bem, se for esse o caso, e se ele se lembrar de quem era e como lutou, pode ser o primeiro que eu libertarei. Noah refletiu sobre o pensamento distraidamente enquanto observava seus guerreiros escravos correndo em direção ao local da emboscada. Ela ainda observava de seu lugar, perto do monte de cadáveres agora quase todos devorados, quando Solution se aproximou dela com um veado vivo. Noah nem hesitou, levou a mão esquerda à cabeça do veado e o observou tremer enquanto Yersin lhe sugava a vida. Ele tremeu, indefeso em suas mãos, até morrer. Obrigada, Solution, quanto dá agora? Perguntou ela, pensando melhor. 20? 22. Yersin respondeu, não é tão bom quanto pessoas, mas, morte é morte, vou levar como aperitivo para te ajudar melhor quando o prato principal chegar. Ótimo, respondeu Noah calmamente, há cadáveres suficientes entre os aldeões que, em menor número ou sem vidas, deveríamos ser capazes de equilibrar as coisas. Mas quantos você consegue ressuscitar de uma vez? Perguntou ela enquanto olhava ao redor para as centenas de mortos que havia proibido seus soldados de enterrar. Posso reunir centenas de pessoas, mas preciso de mais mana do que tenho atualmente. Do jeito que está, posso reunir talvez 20, mas a morte alimenta a morte. E se eles matarem, ou você, isso pode ser aumentado durante a luta. Yersin respondeu com um tom bastante esperançoso. Excelente, obrigada, Yersin, ela respondeu e interrompeu-se para se dirigir à sua professora. Ao fazer isso, ela inconscientemente estendeu a mão direita para trás e tocou suas costas, o que ela fez comigo. Nunca senti tanta dor antes. Ela não perguntou, Solution apenas sorriu quando viu o gesto de Noah e apenas sorriu quando Noah fez a pergunta. Então, em vez disso, Noah decidiu dizer, quantos mais você acha que pode me trazer antes do fim do dia, professora? Muitos, respondeu Solution sem rodeios, mas trarei ursos em seguida, eles devem ter mais mana. Ótimo, vou começar a revezar os vigias esta noite enquanto esperamos por Bracer, Noah respondeu calmamente, olhando para o norte sem pensar. Você o espera amanhã? Solution perguntou, em dúvida. Não, mas prefiro estar preparada caso ele chegue cedo, do que ter nossa emboscada, porque eu não estava preparada. Professora, Noah respondeu, e recebeu um aceno de aprovação de seu guia na morte. Quando ele chegar aqui, Noah começou a dizer, mas o dedo de Solution tocou seus lábios e um sorriso sensual e torto apareceu nos lábios de sua professora. Quer caçar, não é? Perguntou Solution, e os olhos azuis gelo de Noah brilharam em resposta. Esses são os tipos de homens que eu mais odeio. Quero ver os mortos caminhando. Noah fechou a mão esquerda com força, e pôde sentir a felicidade silenciosa de Yersin. Tudo bem, quando eles chegarem, eu movo a pedra para bloquear o caminho.
você os persegue por trás o resto do caminho, eu me junto a você depois, Solution propôs ansiosamente, e Nu assentiu com a mesma empolgação antes de dizer a última palavra. Solution então se aventurou a levar um urso para Nu a matar, o que levou Nu a responder aos olhares questionadores de seus guerreiros com: vocês comerão bem pelo resto da viagem, apenas aproveitem esse conhecimento e deixem sua senhora trabalhar. Eles retornaram, lentamente, à sua prática ao longo do dia, e fiel à sua palavra, Nu os alimentou bem, também fiel à sua palavra. Enquanto comiam, ela falou de seu senhor e dos heróis do Oeste que lutaram em seu nome, falou de sua elevação e das reformas que ocorreram, e do que significava ser um Deus e segui-lo. Sua religião é conveniente para os poderosos, facilita a exploração dos fracos, porque vocês já decidiram que as decisões daqueles que estão acima de vocês foram, na verdade, ditadas pelos deuses. Como resultado, vocês temem fazer qualquer coisa por si mesmos. Já vi religiões escravizarem outras, mas nunca vi uma amputar tanto a alma de um povo quanto a dos observadores das estrelas. Vocês marcham para a morte como gado por toda a vida, e tentam não mudar nada. Seus deuses querem isso de vocês. Então por que seguir esses deuses? Essas estrelas que vocês tanto amam? Ela olhou para o céu noturno e as observou cintilar. Elas são lindas, eu admito, mas se eu não gostar de algo, lutarei para mudar. Se eu não tivesse discutido com a Salvadora Sombria, ela teria imposto um massacre em uma escala que você mal consegue imaginar. Mas, como escolhi discutir, cheguei a um acordo. Vocês se privam de escolhas, e portanto, se privam de responsabilidades. Vocês não são escravos por causa de suas coleiras, ou porque eu os comprei, ou mesmo porque perderam uma maldita guerra. Vocês são escravos porque adotaram a mentalidade de escravos. Eu já disse isso antes, mas preciso repetir. Estou tão feliz por nunca ter acreditado como vocês. Malditas sejam as estrelas. Eles não olharam para ela, estavam em silêncio, com os olhos baixos. Você é tão cruel. Você está torturando as almas deles para destruir a própria identidade deles, você sabe disso. As crenças deles são o único conforto em suas coleiras e vivendo com os Tlaumo como vizinhos. Você realmente vai tirar isso deles? A consciência de Nu a atormentava por criticá-los daquela forma, e ela rugiu de volta consigo mesma. Sim. Mas sem isso, talvez eles nem tivessem essas malditas coisas no pescoço. Às vezes, a medicina é amarga, e a verdade é dolorosa além das palavras. Mas isso não a torna menos verdadeira. Eles se destruíram por uma falsa esperança. Se eu quiser libertá-los um dia, eles precisam ter a mentalidade dos livres, não dos servis, ou serão escravos novamente. Ela raciocinou e se enfureceu ao mesmo tempo, em guerra com sua consciência, o suficiente para despertar sua misericórdia. Ela largou a tigela vazia de ensopado no chão e falou: a comida estava boa, e vocês todos treinaram muito, muito duro hoje. Estou extremamente orgulhosa do que vocês fizeram em tão pouco tempo, deixando tudo isso de lado. Ela varreu os olhos dourados para a frente. Eu acredito em vocês, eu acredito que vocês conseguem fazer isso, que podem vencer, ficar mais fortes, cada vez mais fortes, que nós triunfaremos e vocês serão mais do que jamais imaginaram. É meu trabalho acreditar em vocês, eu sou sua senhora, eu sou sua capitã. E o que vocês me derem de si mesmos, eu lhes devolverei 10 vezes mais. Olhos esperançosos se ergueram para ela, e ela continuou: vocês comerão bem da carne que colhemos, mas em breve, Bracer estará aqui, talvez tenhamos mais um dia inteiro, então vamos ficar de olho nele. Quando ele chegar, começarei minha caçada particular. Solution sinalizará o início da luta movendo a pedra para a estrada ao sul para bloquear a passagem. Então, deixem as flechas voarem. Atirem até acabarem, e só então o resto de vocês atacará os lados. E mais uma coisa, quando eu ressuscitar os mortos para se vingarem, não temam, meus mortos-vivos não lhes farão mal. Rostos pálidos e corpos trêmulos fizeram com que tigelas e xícaras caíssem e tombassem, e, ao mesmo tempo, todos os 26 se prostraram diante de sua senhora. Nu olhou para sua professora com desânimo. O que eu disse?